chinês é muito tranquilo, porque eles já entenderam que esse mundo, né, o tangível, esse que a gente toca, vê e tudo, ele é limitado. Antes eu estava fotografando, eu era fotógrafa, continuo, né? Mas é claro que isso está agora em outro patamar na minha vida, né? E aí, fotografando esse cenário urbano, que eu gosto de fotografia urbana, toda vez tinha algo que chamava minha atenção na arquitetura. E eu, quando eu perguntava, né, sempre a resposta, essa porta é assim por causa do Feng Shui. Esse prédio é assim por causa do Feng Shui. Mas por que fiquei tão, assim, intrigada? Porque quando essa questão do Feng Shui está relacionada aos templos, à arquitetura mais tradicional, faz sentido, lógico. Mas quando isso também se aplicava aos prédios modernos e assim de empresas internacionais, eu falei, nossa, deve ter algo que funciona muito, porque até essas empresas, não era qualquer empresa, a gente tinha o Banco do HSBC, em Hong Kong, o prédio é inteiro planejado no Feng Shui. Aí eu falei, não, eu quero entender. O Feng Shui é basicamente você pegar um ambiente, ou a sua casa, o seu escritório, e harmonizar com a energia que está do lado de fora. Então, as direções, cada direção tem uma energia. Então, como é que começou há 5.000 anos? Chegavam num pedaço de terra e para que a aldeia prosperasse, para que aquela sociedade prosperasse, que ia começar naquele pedaço de terra, eles analisavam aonde que tem o rio, aonde é o sol, aonde o sol se põe, e aí conforme eles iam entendendo, eles já sabiam, né, que tipo de energia, né, que cada direção trazia, eles começava uma sociedade, uma civilização ali, mas eles primeiro estudavam o que aquela terra, o que aquelas direções ofereciam, aonde tem abrigo. Então, assim, o vento mais forte vem de onde? Então, com isso, eles sabem aonde é. Então, a gente vai fazer a plantação tal aqui, a outra ali. Então, era para eles poderem sobreviver e prosperar como aldeia, né? Então, basicamente é isso, você saber conhecer as energias que tem disponível para você naquela localização e fazer o melhor daquilo. Então, você tem energias melhor para você dormir, para você trabalhar. Então, o Feng Shui é você harmonizar tudo isso que está à sua disposição para fazer o melhor para você e, ao mesmo tempo, minimizar aquelas que não são tão favoráveis, porque tudo tem o lado bom e o lado negativo, tudo. Então, tem energias que não te favorecem, então, a gente tenta colocar aquela pessoa que mora lá ou que trabalha lá, menos tempo voltado para aquela direção, e se puder, a gente até muda. Se não pode, aí tem as curas, que são super simples, também é tudo ligado aos 5 elementos dentro da metafísica chinesa. A metafísica chinesa, né, como o nome já fala, né, metafísica é o que vai além do físico, da matéria. E aí, um exemplo, eu não faço acupuntura, mas é como a acupuntura, né? Você vai tratar, bota as agulhas ali, né? Você vai tratar, por exemplo, o quê? Uma enxaqueca. Né? A enxaqueca você não vê, mas quando ela passa, né, por causa da acupuntura que você tratou aqui na matéria, aquela dor passa. Então, a metafísica chinesa é isso, você faz alguma coisa no físico, mas o que vai ser tratado é intangível. O Feng Shui também, a gente mexe com energia, né? Mexe com intangível. E aí, ou então também eu gosto de falar muito de música, né? A música a gente não pode pegar, segurar, né? Ela é intangível. Mas quando ela nos afeta, ela mexe com cada célula do nosso corpo. Então, metafísica chinesa é isso. E as ferramentas que eu uso é assim, são todas, a gente faz alguma coisa aqui na matéria para acontecer algo ali no imaterial e que faz a transformação. A astrologia chinesa, que não tem esse nome, que chama 4 pilares do destino, ou em chinês Ba Zi, que são, né, Ba é 8, porque 4 pilares, e agora estou falando de 8, porque nos 4 pilares, cada pilar tem 2 caracteres chineses, somando 8 caracteres. Só que a tradução para nós, ficou como 4 pilares do destino, porque o mapa, né, o formato do mapa, ele se apresenta, tem 4 pilares, e cada um com 2 caracteres, e aí a leitura é feita ali. A astrologia chinesa, ela se baseia naqueles 12 animais do zodíaco chinês, que são os mais conhecidos aqui no Ocidente, nos 5 elementos, que são terra, fogo, metal, água e madeira.
E ainda nas polaridades Yin e Yang, mas não tem astros envolvidos, é totalmente uma linha totalmente diferente da ocidental que a gente conhece aqui. Se nós fôssemos colocar o horóscopo chinês no jornal, em vez de 12 signos, nós teríamos 60. Por quê? Porque quando a gente fala, vamos supor, do cavalo, né? A gente tem que especificar as pessoas nascidas no cavalo de fogo, de água, de terra, de metal e madeira. Se você for ver 5 vezes os 12 animais, são 60. Então, e na China realmente não tem horóscopo chinês, porque não tem como você botar 60 signos, né? E as pessoas me perguntam muito, mas o que diferencia, né? O que você vai trazer de diferente com os 4 pilares do destino que a astrologia ocidental não tem? E eu sempre falo que eu me apaixonei pela astrologia chinesa porque o mapa ele revela os nossos pais, os nossos avós, os nossos ancestrais. E isso faz muita diferença. Porque quando a gente se entende, a gente precisa conhecer essa nossa bagagem, a gente precisa entender a nossa bagagem. Porque senão a gente se entende pela metade, né? E eu sempre dou esse exemplo, né? No dia que você nasceu, pensa no dia que você nasceu. No dia que você nasceu, não nasceu só você no mundo, né? Tem um cálculo que fala que nesse dia nasceram mais ou menos mais de 15 mil pessoas. No exato momento que você nasceu, tem outras 15 mil pessoas ou mais nascendo naquele momento. Mas o que faz você ser você? Na astrologia ocidental, mais ou menos fica todos nós parecidos, né? Ali. Se você tem a mesma data, isso e tal, então você tem as mesmas qualidades, mesmos ascendentes e tal. Então é como se essas 15 mil pessoas deveriam ser muito, muito iguais. Na astrologia chinesa, o que acontece? Eles entendem que o que te faz diferente dessas outras 15 mil pessoas que nascem junto com você no planeta? Pensa nesse dia. Nesse dia só você nasceu da sua mãe. São a mãe, é o pai, são os avós, os tataravós que nos individualizam. Por isso que você não tem como ser igual nenhuma das outras 15 mil pessoas. Pode ter uma coisa aqui, outra, uma similaridade, mas essa bagagem é o que te individualiza. Isso é ótimo para, às vezes, quebrar um padrão. Quando você vê um padrão negativo que vem acontecendo, você vai entender de onde vem esse padrão, por que ele está ali, porque a gente vai entender também questões ancestrais. Aqui a gente trata de elementos animais e a polaridade Yin e Yang. Esse ano a gente está no ano do tigre de água. O que é o elemento água? A água tem a ver, disso de modo geral, porque quando a gente vai analisar pessoalmente, essa água tem outras qualidades, tá? Então eu vou falar bem geral, que os elementos, é a qualidade dos elementos que estamos todos sob a influência dele, né, de modo geral. Então essa água, que é a desse ano, a água significa comunicação, sabedoria, descobertas nas ciências médicas, também na tecnologia, né? E a água também tem a ver muito com a questão, né, como eu falei de comunicação, a água ela é veloz, porque a água, e essa água da metafísica chinesa, ela se refere às águas profundas do oceano. Então a água ela conecta os continentes, então esse ano é de eleição, então a comunicação muito rápida. Então a água ela acaba conectando através da comunicação as pessoas, os continentes. Então, esse ano, realmente, a gente vai ter todos esses fatores aí, eleição, Copa, tudo, conectando todos nós através da comunicação. Comunicação escrita, visual, falada, isso tudo está dentro do elemento água, né? E a água traz também uma certa interesse com a metafísica também. Então, eu vejo que a questão, as pessoas estão procurando entender mais a questão de autoconhecimento, até através da astrologia. Então eu vejo que a procura tem aumentado nesse ano que a gente tem água, que a água sempre também é isso, é a busca, porque as águas do oceano são profundas. Para a gente saber o que tem lá embaixo, a gente tem que realmente mergulhar ali. Então eu vejo que as pessoas têm buscado esse mergulho na alma ou no autoconhecimento bem mais esse ano. Então o elemento fogo é o que traz esperança, é o que traz alegria. A gente fica com mais vontade de fazer atividades ao ar livre. Quando a gente não tem o fogo, mas zero de fogo, são anos muito tristes, com perdas, a gente fica mais recluso, porque o fogo é que bota a gente para fora. O fogo traz essa energia, né? Depois do fogo a gente tem a terra,
A Terra é também um pouco de introspecção, mas a Terra ela tem muito a ver com espiritualidade. Até no corpo da gente é o core, é o tronco, né? Da gente voltar para dentro, a gente voltar para o centro de nós mesmos. Então a Terra tem isso. E tem a Terra um elemento que ele não tem mobilidade, ele é parado. Aí depois do fogo a gente podemos vir com a madeira, que é o elemento do tigre. A madeira é o único elemento que ele cresce o tempo todo. Como uma árvore, ela começa com uma sementinha, você vê um carvalho, depois fica com sei lá quantos metros de altura, e sempre crescendo, sempre se renovando. Então a madeira, ela nunca para esse ciclo. Ela está sempre crescendo. Se parou, por exemplo, se uma árvore ela chegou no ponto dela, não vai mais crescer, mas tem as folhas que estão sempre se renovando e cresce de novo. Aí a gente tem o metal. O metal é um elemento mais frio, e também não é de muita expansão, mas o metal ele traz precisão, a cabeça da gente fica bem mais analítica. O metal está sempre ligado à justiça, mas também a guerras. Então, nos anos que tem metal, também está ligado à tecnologia. Então, fica um ano com muitos avanços, mas a gente pode retroceder em assuntos ligados a assuntos militares, por causa do metal. O I Ching é uma ferramenta para fazer perguntas e obter respostas. Então, o I Ching é basicamente isso, porque o I Ching ele vai também, né, tirar uma fotografia do momento que você está e do momento que está por vir. Então, eu estou nessa situação e a probabilidade de tal coisa acontecer é essa. E aí você decide como você vai reagir, o que você vai fazer. E é muito interessante, às vezes você faz a pergunta, e na sua pergunta não tem você não perguntou sobre certas coisas, mas essas coisas aparecem também. Muitas pessoas ficam surpresas, mas como isso? Eu não perguntei sobre isso, como é que você está falando sobre isso? Quando você pergunta, o I Ching é como se, quem está respondendo é você, na verdade. Então, você não está na sua pergunta, mas está na sua preocupação, está na sua energia. O que tiver ali, o I Ching vai mostrar. Das 9 estrelas, ele fala do seu perfil psicológico. Até outro dia eu fiz um videozinho falando sobre isso. Então, o que seria? O Bazi seria uma ferramenta que ela vai te localizar, né, na vida, né? Em que momento você está agora? Para onde você quer ir? Então, eu falo que são as rotas. Também, se você quiser ir ver o passado, né? Então tá lá, tá toda a sua rota do passado, o momento onde você está agora e para onde você está indo. Já o Ki das 9 estrelas, ele vai falar do psicológico, digamos assim, desse motorista aí, né? Como eu falei, né? O Bazi como se fosse um Waze, né? Te localizando, te falando dos próximos caminhos na sua vida e tal. Mas como é que é esse motorista? Esse motorista é aquele motorista que quando o sinal fica amarelo, ele acelera para passar ou ele reduz? Tal. É o perfil psicológico. Então, quando você se entende, não, eu sou esse motorista mais acelerado, aí você vai lá no seu mapa Bazi e vai falar, então, melhor rota para mim, eu vou pegar uma marginal que não tem tantos sinais e vou chegar no meu destino com mais segurança, já que eu sou aquele ansioso, vou sempre atravessar no sinal amarelo e, portanto, não só coloco a mim mesmo em risco, como outros, né? Então, você vai entendendo. E esse perfil psicológico vem desde a infância, o que essa infância faz com você, né? Aí, como é que esse adulto, por causa dessa infância, é bem complexo, né? E eu sempre falo essa frase, né, que todo mundo usa, não deixe a sua criança interior morrer, precisa ver como é essa criança. Porque essa criança pode impactar o mundo do adulto muito negativo. E no Ki das 9 estrelas a gente vê como que é essa criança e o que ela está trazendo para esse adulto, e se é bom ou não, e o que esse adulto faz com essa criança que às vezes precisa ser curada, acolhida, entendida. A criança é muito importante e ela afeta a gente muito, mas às vezes a gente tem que, na verdade, não só manter essa criança viva, a gente tem que curar, né?